Fala pessoal, tudo certo? Vamos resolver a questão 33 que caiu na prova para Engenheiro de Equipamento Júnior Elétrica, prova de 2010 da Petrobras. Nessa questão 33 nós temos o seguinte: em uma linha de transmissão ocorre uma falta cuja corrente é definida por, eu tenho uma expressão, que é 3V1 sobre Z0 mais Z1 mais Z2, onde V1 é a tensão de sequência positiva e Z0, Z1 e Z2 são as impedâncias na sequência 0, positiva e negativa, respectivamente. A esse respeito, afirma-se que se trata de uma falta. Bom, o que nós temos que fazer aqui então? Nós temos que descobrir, ou afirmar qual foi a falta que ocorreu a partir da expressão, da corrente de falta. Bom, se você já tem esse conteúdo, bem fresquinho aí na memória, você vai lembrar que uma corrente de falta que tem um valor 3 multiplicado aqui e cujo denominador depende da sequência, da impedância de sequência 0, necessariamente, essa corrente de falta aí seria uma corrente entre fase e terra. A resposta seria a letra C, tá? Mas, se você não lembra disso, você deve aí revisar os conteúdos de curto-circuito e teorema de Fortescue, O que é isso? Eu vou trazer aqui, uma revisão bem rápida do que é o teorema de Fortescue e como esse teorema se aplicaria para este caso específico, para essa falta fase-terra. O correto, seria cada um fazer sua revisão de cada um dos tipos de falta, como que fica o circuito, do teorema de Fortescue e qual é a expressão da corrente de falta neste caso. Mas vamos lá, O que o teorema de Fortescue fala para sistemas trifásicos? Ele fala o seguinte, que se eu tenho um sistema trifásico, onde eu tenho 3 fasores, podem ser equilibrados ou não, podem ser desequilibrados, podem ser equilibrados, eu consigo transformar esses 3 fasores em um conjunto onde eu tenho 3 tipos de fasores dentro de cada circuito de sequência. Então, a partir de uma matriz de transformação, é realmente uma matriz, eu faço uma aplicação dessa matriz em fasores do mundo real, tenho aí os fasores VA, VB e VC, por exemplo, de um mundo real. Aplicando essa matriz de transformação, eu transformo esses fasores, em fasores de um mundo que não é real, que é o mundo de Fortescue. Eu transformo esses 3 fasores em 3 conjuntos de 3 fasores cada, de fasores que são agora simétricos e equilibrados. Então, eu tenho aqui o circuito de sequência positiva, negativa e zero, que são aí os circuitos de sequência no teorema de Fortescue em sistemas trifásicos, ok? E é a partir desta teoria, do teorema de Fortescue, que a gente desenvolve as nossas equações de curto-circuito, O teorema de Fortescue ajuda a gente nessa questão, justamente por apresentar como calcular correntes de curto-circuito quando esses curtos-circuitos são desequilibrados. A matriz de transformação, ela serve tanto para fasores de tensão quanto para fasores de corrente, e eu tenho a matriz que transforma, do mundo real para o mundo de Fortescue, e também a matriz inversa, que transforma aí do mundo de Fortescue para o mundo real. Aqui eu já coloquei, as matrizes sendo aplicadas em correntes, porque a nossa questão fala exatamente de corrente, ok? E aí, bom, como é que eu faço para determinar se essa corrente aí é realmente uma corrente de falta fase-terra, se é uma falta trifásica? Como que eu faço isso? Bom, no mundo real, a gente tem, este circuito equivalente, por fase, de uma linha de transmissão, que é o caso aqui, e ocorreu uma falta, não sei que tipo de falta que foi, mas sei que ocorreu uma falta. Este circuito do mundo real, ele é transformado em 3 circuitos diferentes, que são circuitos de sequência, Os circuitos de sequência positiva, negativa e zero, com base naquela matriz de transformação. Quando a gente estuda essa disciplina, por exemplo, em proteção, a gente vê esse processo de transformação deste circuito em 3 circuitos de sequência no mundo de Fortescue.
Então, eu tenho o circuito equivalente de sequência positiva, o circuito equivalente de sequência negativa, o circuito equivalente de sequência zero, né? E como é que a gente faz para determinar as correntes de curto-circuito? A partir das matrizes de transformação. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui um sistema, né? Eu tenho lá minha rede, tenho minha linha de transmissão, e eu tive uma falta fase terra, que já digo para vocês, né? Já disse que é o caso aqui dessa questão. Como que eu faço para determinar, né? Como que vai ser essa expressão dessa corrente de falta, já que é uma falta, né, desequilibrada, somente uma fase está em falta? Bom, isso aqui é uma situação no mundo real. Nessa situação, a tensão da fase A, neste caso, é igual a zero, e as correntes de falta das fases B e C, elas valem zero, né? Porque as duas fases não estão em falta. Isso aqui equivale, no mundo de Fortescue, a essa transformação, né? Então, eu chego, né, nas correntes de sequência zero, positiva e negativa a partir dessa transformação, sabendo que eu tenho uma corrente na fase A de falta, né, inclusive é ela que eu quero descobrir, mas nas fases B e C eu não tenho. Quando eu aplico, né, essa transformação, faço a multiplicação matricial, eu descubro que as correntes de sequência lá no mundo de Fortescue, zero, positiva e negativa, são todas iguais e são iguais à corrente de falta fase terra do mundo real dividido por 3. Ou seja, o que a gente conclui aqui? Que os três circuitos de sequência têm a mesma corrente, logo os três estão em série, né? Então, se a gente for lá naqueles circuitos de sequência, para uma falta fase terra, os três estão em série. Ó. Então, a gente faz a conexão dos três em série. Se os três estão em série, isso significa que tanto a corrente do circuito de sequência zero, quanto de sequência negativa, quanto de sequência positiva, vão ser iguais à corrente lá da fase, né, do mundo real, dividido por 3, resultado que a gente viu anteriormente. E, olhando para esse circuito, elas são iguais a essa tensão, que é a tensão de sequência positiva, né, V1, dividido pela soma das impedâncias totais de sequência zero, de sequência positiva e de sequência negativa. Logo, se a gente quiser descobrir quem é o IA, é só multiplicar essa expressão por 3. Né? Então, o IA vai ser 3V1 sobre a soma das impedâncias de sequência, tendo como resposta, então, letra C. Ok? Bom, pessoal, era isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas né, o ideal é fazer uma revisão aí das correntes de curto-circuito, sejam elas monofásicas, né, trifásicas ou entre duas fases e assim vai. Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários e até a próxima!